Fala Interlakes, tudo bem? Eu sou Christian Benevides, fundador da Interlakes, e hoje vamos contar a história porque o nosso Civic SE é tão importante na minha vida e na vida da Interlakes. Eu vou começar pelo motivo que eu comprei o Civic SE, o meu primeiro, esse aqui é o segundo já. Cara, tudo começou porque eu tinha um Vectra Elegance 2011, e eu queria um carro com uma pitada mais esportiva, sabe? Motor mais visceral, uma tocada mais instigante, uma posição melhor para dirigir, um banco mais concha. Então, eu fui procurar vários carros, desde uns turbos até o aspiradão. Sempre fui fã de Civic SE. Desde quando eu vi na Quatro Rodas, em 2007, o lançamento dele contra o Golf GTI MK 4.5, esse carro me despertou muito a atenção, chamou muita atenção mesmo. Então foi o carro que ficou na minha cabeça durante muito tempo. Só que eu também fui apaixonado por Subaru, eu gosto bastante da linha TSI, tudo bem que não é tão esportivo alguns carros, né, dependendo. E eu acabei colocando dois carros para comprar, tá? Um era o SI, o outro era um Passat TSI, não tem muito a ver com esportividade, mas ele atraía pelo motor, pelo conjunto, conforto. Eu trabalhava muito longe da minha casa, então eu rodava muito, então eu pensava, puta, vai ser legal, o carro bem legal, ainda mais automático, vai me ajudar nesse ponto. Só que no dia que eu andei no SI, cara, o Passat sumiu da minha cabeça. Eu já tinha andado em Passat, A3 Sportback, GTI, GTI MK7, né? Jetta, cara, muitos carros TSI, e esse carro, tipo, sempre me chamou a atenção. E no dia que eu andei com o SI, tudo isso mudou, cara. Então, esse carro, ele possui um motor K20 Z3, né, sendo bem técnico. 192 cavalos originais de fábrica, corte de giro a 8.300 e 19.2 kg de torque, tá? Isso ainda é um número que pressiona, né, de torque principalmente, né. Isso daqui a gente até brinca de um carro sem torque. Mas a pegada dele, ele nascer lá em alta, o giro dele, tipo, ele ser vívido só em alta, cara, é sensacional. Porque você vê que o carro acorda, ó. Isso aqui é terapia. Volante muito mais direto do que os carros convencionais. Câmbio bem justo, câmbio de 6 marchas. É uma pegada, o banco ele já é um semi-concha, né? Então a gente envolve bem. Isso ajuda muito na tocada, né? Você não ficar escorregando tanto, que é uma coisa que eu sinto falta até na Megane. Porque às vezes você tá fazendo uma curva num track day e você não escorregar, você fica apanhando com o dead pedal, né? Onde é o descanso de pé. Então o banco ajuda muito, é muito sensorial também o carro pela suspensão. Ele é blocado nesse carro, né? Limitado, né? Tem um LSD. E isso ajuda muito a tracionar em curva, né? Ele funciona por carga, então se dá pé, o carro vai puxando para dentro. É sensacional. Muda até um pouco a forma de tocar, tá? Você chega um pouco mais tardio na curva para você entrar e contornar ela, né? Então é muito legal essas diferenças. Você vê que é um carro realmente esportivo, né? Ah, mas é um sedã, tá? E daí? Tem uma mecânica sensacional. O esportivo, pelo menos na minha concepção, é um carro que consegue te trazer sorriso, uma tocada bem visceral, né? E ele consegue andar rápido, não só em reta, mas também em curva, que é muito mais importante do que só reta. Reta é motor, curva é todo o conjunto. Então isso pra mim é muito importante. Nesse carro, pra mim, o que falta? Pneu, que isso eu já vou trocar em breve, porque esse carro ele tá chegando no limite muito mais fácil do que originalmente por causa do pneu. Esse aqui tá um pneu 215/55/17, originalmente é 215/45. Então ele tá muito, o perfil tá gigantesco, né? Então, esse carro para contornar é sensacional e isso me dá alegria. Ainda mais aqui na Romeiros, sabe? Que é uma estradinha muito boa. Você consegue fazer as curvas rápido, sem ficar se matando muito, sabe? Tipo, tá muito tranquilo. Só que o pneu quase chega muito no limite. Contra-ataque é muito fácil de fazer. Como o pessoal diz, é telepático. Cara, a sensação de guiar esse carro é sensacional. E o VTEC é um show à parte.
Só que nem tudo é doce, né? E infelizmente tive que vender o SI, porque eu estava trabalhando numa empresa de arquitetura, eu já estava meio de saco cheio, porque eu me formei, sou arquiteto, né? Mas não era isso que eu queria mesmo para minha vida, sabe? Gosto muito de arte e gosto de construção civil também, mas eu vi que não era aquilo que eu queria trabalhar todo dia, sabe? Fazendo projetos e tudo mais. Então eu já vim meio que tipo, meu, você sabe, não tô aguentando mais. Aí em janeiro de 2016 eu saí do emprego e fiquei livre. E aí a gente sabe, né? As contas vêm. E 5 meses depois que eu pedi a demissão, minha esposa também saiu do emprego dela. Ela trabalhava também arquiteta, a empresa dela sofreu um escândalo no Lava Jato e infelizmente todo o setor da arquitetura morreu. Aí os meses foram passando e nada de grana entrando, nossa reserva estava esgotando, a gente teve que vender o SI, que foi o nosso único bem passivo, que eu gostava tanto que a gente teve que vender. Só que aí quando eu vendi o SI ficou um vazio realmente pra mim, sabe? Eu troquei o SI num Audi A3 1.8 turbo, porque eu não queria ter um carro manco, né? E o dia que eu peguei o Audi e fui entregar o SI foi uma troca, né? Cara, eu voltei muito triste pra casa. E é fogo pensar, porque tipo assim, um carro que realmente foi bem difícil de comprar, de achar. E quando eu achei, eu infelizmente tive que vender tipo, de uma forma muito abrupta, né? Então ele ficou um vazio realmente pra mim. E quando eu tive que vender o carro, eu acabei fazendo a arte dele pra eternizar, de verdade. E quando eu olhei o quadro na parede e eu lembrei de todas as histórias, track day, os aceleros também, eu vi que a Interlakes nasceu aí, sabe? Que eu poderia ajudar outras pessoas a eternizar sonhos, paixões, que a gente vive paixões com nossos carros, né? Quem ama de verdade tem história do primeiro acelero, história do primeiro track. Não tem como não viver isso, sabe? E a Interlakes teve essa função, sabe? De preencher um vazio meu e de outras pessoas. Então isso aqui foi muita ajuda do SI, muita ajuda mesmo do SI. E o SE é tão importante para mim, além do fato de ele ter me ajudado a criar Interlakes, são as histórias que eu vivi com ele, sabe? O primeiro é esportivo, então você vai entendendo a tocada dele, entendendo a dinâmica, que é muito diferente de um carro convencional de rua, por causa da suspensão, o carro tem diferencial, então ele ajuda muito, sabe, a você chegar essa tocada. Eu fui aprendendo a refinar cada vez mais isso, sabe? Tipo, a primeira vez que eu fiz track day e eu vi que esse carro poderia fazer, eu fiquei louco. Falei, meu, esse carro aqui tem um potencial incrível. Eu achava que eu dirigia bem, eu vejo que eu não dirijo nada, esse carro é muito além de mim. E eu fui aprimorando aos poucos, dando uma refinada melhor na tocada e tudo mais. E isso foi uma escola pra mim, pra chegar onde eu tô dirigindo um pouco melhor do que antes, claro. Ele me ajudou até a dirigir a Menage e outros carros, ter mais confiança. E tem muita história, me lembro da primeira viagem longa que eu tive com esse carro, né? O meu primeiro SI. Fui para Maringá, foi 1.400 km de ida e volta, só que, cara, foi sensacional, cara. A VTEC aberto praticamente a viagem inteira. Uma viagem de 7 horas e meia, fiz em 4 horas e 50, então foi meio pé de chumbo, mas aquilo foi sensacional, cara, foi sensacional. Nunca tinha feito isso com um carro, o carro me instigou muito, sabe? E além da viagem de Maringá, tem várias viagens que eu fiz aqui na Romeiros mesmo, porque meu pai tem sítio Cabriúva, então muitas vezes eu vinha por aqui, sabe? Saí de São Paulo e vinha por aqui, porque eu conheço essa estrada já faz uns 20 anos, pra você ter uma ideia, vindo com meus pais e tudo mais. Então, pra mim tem muita história. E a primeira vez que eu peguei Romeiros com esse carro, nossa, as curvas, meu, pra mim foi um outro universo. O que eu imaginava que os outros carros sabiam fazer e é bem de curva, esse aqui eu descobri que, tipo assim, tava muito longe do limite, sabe? Então, pra mim, essa estrada tem muita história também, sabe? Então, acho que esse aqui é um dos pontos importantes da gente vir gravar também nesse local.
E muita gente me pergunta por que e como eu comprei meu segundo SI. Vamos responder isso agora. Como eu comprei? Meus amigos me marcaram uma publicação no Instagram, lá do É Barato Se Incomodar. A pessoa começou a me marcar, falou, Cris, orra, Cris. Aí eu fui olhar o preço, já me deixou meio atentado. Mas eu falei, mano, esse preço baixo sempre dá um receio, né? Aí eu falei com a minha esposa, falei, meu, ó, a gente tá, graças a Deus, mais estabilizado, acho que talvez dá pra comprar um carro, certo? Ela fez as contas e falou, dá, vamos lá. Você quer ver o carro? Eu falei, porra, claro que eu quero ver o carro. Aí a gente marcou com o proprietário de ver o carro, só que ele tava viajando na mesma semana que eu já liguei pra ele. Então uma semana depois ele voltou para São Paulo e marcamos de ver o carro. Eu fui até com a Megane, porque eu não estava com muita pretensão de realmente comprar pelo preço, mas vai saber, né? Só que a funilaria não estava boa. Só que é mais fácil resolver funilaria do que mecânica. Mas enfim, o resultado é o Civic SI, que agora está na minha garagem, e o resultado é esse.